Olá, queridos. Muito bom dia, graça, paz, comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com você. Gostaria agora de dizer que você é muito bem-vindo, você que tem participado conosco já ao longo desse período, de todo esse tempo que temos aí ensinado, falado, pregado a palavra por esses meios virtuais. E agora, em uma nova revista, em uma nova lição de EBD, em uma nova jornada que o Senhor nos desafia em novos temas, novas oportunidades, novos conhecimentos que o Senhor tem nos dado agora nesse tempo, em uma nova revista de EBD, nessa aqui, ó, Pedro e Judas, carta de Pedro e de Judas. Nós vamos então começar aí, muito bom. Pedro, um personagem tão marcante dentro dos evangelhos, e aí a gente vai ver agora o que ele escreve, como é bonito ver essa diferença do apóstolo Pedro, como é bonito ver esse crescimento dele, essa vida transformada, e como isso é bonito de nós observarmos. Então, nós vamos falar sobre essas cartas especificamente. Então, a nossa revista não tem um tema específico, como foi na revista passada, né? Não sei se eu tenho ela aqui, acho que eu tenho ela ali guardada, que foi a revista de Tiago, né? A Fé em Ação, mas não tem um tema específico, apenas o desenvolvimento dessas cartas. E a gente vai, então, hoje pensar, no primeiro momento, na abertura, em como que Pedro começa a sua carta, por que ele escreve, a quem ele escreve, quem é Pedro. Então, a gente vai ter esse panorama hoje para pensarmos, então, mais adiante em questões mais profundas, mais polêmicas e mais necessárias aí para a nossa vida cristã. Mas aí, a nossa primeira lição de EBD é uma herança inigualável e segura. É sobre isso o primeiro tema, a primeira ideia que nós vamos conversar dentro dessa revista é isso, que nós temos uma... Tá bom? Então vamos lá. E eu quero que você agora comece a ver comigo o que o texto bíblico nos fala. Por que eu digo isso? Você deve, a partir dos seus estudos bíblicos e dos seus estudos das lições de EBD, você deve começar não apenas a ter um entendimento, ter uma leitura somente a partir da revista, mas você mesmo tem que conseguir, a partir do amadurecimento, da leitura da palavra, você mesmo tirar esse entendimento, tirar o que a palavra mesmo tem a dizer, para que você seja edificado pela palavra. Então vamos comigo ao texto, em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro. Por isso que a gente fala primeira, porque é a primeira epístola. Mas quando não é epístola, a gente fala de outra forma. Por exemplo, Samuel é segundo ou primeiro livro, que é livro, não é carta. Se fosse carta, seria primeira Samuel. Como é um livro, é o livro do profeta Samuel, então é primeiro Samuel e segundo Samuel. Então aí uma ideiazinha quanto à forma de falar. Tá bom? Então vamos lá, Pedro, 1 Pedro, de 1 a 5. Diz assim, preste atenção. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. 5 lugares. Então, Pedro, ele se identifica como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e ele está escrevendo, então, aos peregrinos da dispersão. A gente vai ver o que é isso. Os peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. 5 lugares. Então, é uma carta para uma região, não é para um único grupo de pessoas. É para uma região com esses tantos lugares que o povo de Deus está disperso, peregrino da dispersão, tá?
Segundo lugar, eleitos, segundo versículo, né? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus vós sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Então, esse é o texto base da nossa reflexão, da nossa mensagem, do nosso estudo nessa manhã. Uma herança inigualável e segura. Mas aí eu queria que você pensasse comigo. Mais à frente a gente vai falar sobre o texto em si, tá bom? Porque eu gosto muito de falar do texto em si, o que o texto tem a nos ensinar. O texto especificamente, a gente vai ver isso mais à frente. Mas agora eu quero que você pense no autor. Quem escreveu essa carta? Porque se você lê, e aos que gostam de ler, dependendo do livro que você lê, você consegue identificar até mesmo traços da personalidade do autor, a forma como o autor gosta de escrever, a forma como ele não gosta, dependendo dos volumes, né, da escrita dele. Se ele é um autor que fala muito de ideias fantasiosas, se ele tem uma visão mais política, enfim. Dependendo da forma como o autor escreve, a gente identifica um pouco tanto o público quanto esse próprio autor. E isso a gente vai pensar agora sobre o autor desta carta, que é a carta de 1 Pedro, que ele entrega, então, o texto começa falando isso, que ele entrega aos peregrinos da dispersão. Então, estava em um momento de perseguição, de opressão, de guerra contra a fé religiosa, contra a fé cristã. E Pedro, então, escreve a esses que estão dispersos, que estão longe. Isso vai te fazer lembrar de Tiago. Tiago também escreve aqueles que estavam dispersos, aqueles que estavam como peregrinos. Isso é muito interessante de você perceber, porque a ideia é essa. O mesmo contexto de perseguição, como Tiago escreveu aquele povo. Mas eu quero que você, então, veja o autor em específico comigo, que Pedro era líder e porta-voz dos 12. O Pedro, ele era um homem impetuoso, um homem que ele teve realmente uma forma de liderança, desempenhou uma liderança dentre os 12, dentre a igreja primitiva, dentre a igreja em Jerusalém. Ele foi um homem que se destacou justamente por essa personalidade forte, né? Eu não diria forte, mas uma personalidade assim impetuosa, muito que tem uma posição realmente de liderança como ele foi. Tanto que ele era porta-voz dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Sua profissão era pescador, e quando a gente fala assim, ele era pescador, às vezes a gente tem uma noção de que ele era pobre, que ele era um pescador pobre, mas não é essa a natureza, não é essa a realidade de Pedro. Ele e seu irmão André, perdão, ele e o seu irmão André, pelo que as coisas constam, eles não eram necessitados, eles não eram pobres. Pelo contrário, alguns textos bíblicos comprovam que a casa que eles moravam era bem grande. Então, provavelmente, não podemos dizer uma empresa, mas eles tinham um certo comércio como pescadores, assim como seu pai, que ia bem, eram famosos
nessa área de pesca, né? Tinham, de certa forma, um empreendimento ali e que não passavam necessidades, pelo contrário, eram pessoas que tinham uma vida confortável, tá bom? Essa é a realidade de Pedro e André, irmão dele, que se você acompanhou até a minha ministração na PIB de Santa Cruz, você vai lembrar, nós falamos de André, né? O irmão de Pedro. Então, eles não passavam necessidade, viveram na Galileia, viviam, né? Na Galileia. Pedro, isso é algo interessante, Pedro era casado. Alguns dos discípulos não casaram, alguns não tinham família, mas Pedro era um homem que era casado. Isso é algo interessante de você perceber. A obra de Deus chama a todos, casado ou não, solteiro ou não. Pedro era um homem que era casado e textos dizem que a sua esposa o acompanhava nas viagens. Veja, 1 Coríntios, deixa eu abrir lá em 1 Coríntios 9:5. Não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos e o irmão do Senhor Jesus e Cefas? Então veja, aqui fala, não temos direito de levar nossa esposa crente? Olha que curioso. E Pedro está aí dentre um desses que levava sua esposa nas viagens missionárias. O que isso nos ensina? Aquele que ainda não tem o seu cônjuge, que você entenda a importância de saber se o seu cônjuge está junto contigo nessa missão, se o seu cônjuge, se o seu pretendente, sua pretendente, se o seu namorado ou namorada, se você é novo, está nessa missão contigo. Porque aqui a gente vê que Pedro foi para uma missão importantíssima, foi um homem importante, mas que a sua esposa estava com ele nas viagens missionárias. Então que você tenha isso também. Aí só um detalhe para que você perceba. E é interessante porque a revista vai nos trazer uma ideia de que ele era chamado, nos momentos que ele era chamado de Simão, era para que evidenciasse certos erros que ele tinha. Algumas coisas que... Porque ele era um homem muito impetuoso e fez muitas coisas por impulso. Então, sempre nesses momentos, ele era chamado de Simão. E no próprio momento famoso, conhecido, né? Quando o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, Pedro tinha largado tudo, tinha voltado a pescar, e aí o Senhor Jesus chama ele e fala, Simão, tu me amas? Chama ele de Simão, né? No momento que talvez fosse o momento de maior embate dele com o Senhor Jesus, se ele o amava realmente. Foi chamado de Simão. Pedro também foi um homem que teve uma certa importância no Concílio de Jerusalém. O que foi o Concílio de Jerusalém? Para você ter uma ideia, para que você entenda o Concílio de Jerusalém, você tem que pensar no que aconteceu após a vinda de Cristo. O apóstolo Paulo diz em muitas cartas que o chamado dele era para ministração, para pregação do evangelho para os gentios. Então, diferentemente do apóstolo Paulo, existiram outros que pregavam aos judeus e aos gentios. Então, houve uma ruptura após o ministério de Cristo entre a pregação aos gentios e aos judeus. E isso que o Concílio de Jerusalém, de certa forma, aconteceu por conta disso. Muitos daqueles que eram gentios, ou seja, que não eram do povo de Israel, que não eram judeus, essas pessoas que não eram judias, elas estavam começando a entrar na Igreja de Cristo, que estavam começando a participar dos cultos. E como lidar com isso? Ele deve ser circuncidado, porque isso era uma ordenança desde Abraão, uma aliança que Deus fez com Abraão, né, a circuncisão, e até então todo o povo judeu fazia. E esses agora que são gentios, devem fazer isso? Não devem? Como proceder com aqueles de cultura grega que habitavam agora na igreja? E aí, o que fazer? Então era uma questão muito difícil para lidar, por isso foi necessário o Concílio de Jerusalém. Depois eu indico você a ler. Deixa eu ver se eu acho aqui. Concílio de Jerusalém, e um dos importantes membros nessa reunião, com batistas, nós podemos aí falar que
foi uma assembleia extraordinária que aconteceu para deliberar questões de costume, né, dentro da igreja. E aí o apóstolo Pedro foi um dos porta-vozes, né, dos porta-voz, e foi o porta-voz nessa reunião, né? Então vê aí a importância dele. Nós temos então alguns confrontos que Pedro tem com o apóstolo Paulo mais à frente, quando o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, na verdade, em certo momento, ele não queria estar muito colado, muito junto com a galera que era judia, que era gentia, né? Ele tinha uma certa... Ele era um cara muito, assim, muito patriota, ele tinha muito essa coisa assim, e os gentios agora vindo, isso trazia um conflito para ele. Mas teve certo momento que o apóstolo Paulo até o repreendeu, se eu não me engano, está em Gálatas isso. Gálatas 2? Não. Está em Gálatas, tem essa ideia aí, quando o apóstolo Paulo confronta ele, mas ele também participou de viagens missionárias com o apóstolo Paulo. Ele foi importante para a igreja primitiva, porque ele foi um dos, podemos dizer, um dos pastores, né, que esteve na igreja primitiva em Roma, mas foi na igreja primitiva em Roma que o apóstolo, que ele, né, o apóstolo Pedro virou mártir. Ele virou mártir, morreu pela perseguição de Nero. Nero foi um dos grandes perseguidores do evangelho, um dos grandes homens que trouxeram problemas, que trouxeram grandes perseguições para a igreja de Cristo, e Nero, então, foi um dos responsáveis pela morte de Pedro, né, nesse período de perseguição. Tá bom? Então, esse é a ideia que a gente vai ter agora do autor, que a gente acabou de ter, então, do autor. Quem era Pedro? É mais ou menos isso a ideia que a gente pode ter do Pedro, né, de Pedro, o apóstolo. Mas, então, a gente precisa pensar agora em qual é a ocasião. Em primeiro lugar, a gente já falou sobre todo esse cenário que o autor está inserido, mas agora a gente vai pensar na ocasião. Em que momento ele escreve aquilo? Por que ele usa as palavras que usa? Sabe por quê? A gente não pode ler o texto bíblico levianamente. A gente tem que ler o texto bíblico entendendo por que aquele autor colocou até mesmo aquelas palavras. Porque dependendo da palavra que está ali, e dependendo do conhecimento que você tem do contexto, você entende por que ele falou daquela forma. Por que ele usou aquele verbo. Então isso é muito importante. E a ocasião que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro, perdão, escreve era num cenário de perseguição. E você vê isso no texto. E eu acho maravilhosa essa ideia. E eu quero que você pense nisso, porque eu já falei isso até quando a gente estava estudando Tiago, que ele fala aos peregrinos da dispersão. Isso é maravilhoso. Eu acho isso simples, mas muito profundo. Porque se você tivesse a oportunidade de escrever para um povo hoje que está em perseguição religiosa, um povo hoje que está saindo do seu país por conta da perseguição ao evangelho, o que você escreveria? Sabe, é se colocar no lugar do apóstolo Pedro, escrevendo a uma igreja que está espalhada, ela não pode estar junta porque ela está sendo perseguida. E o que eu escrevo para uma pessoa dessa? E é interessante porque ele começa assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, eu sou Pedro e eu estou escrevendo não por minha própria autoridade. Não. Mas eu estou escrevendo como um apóstolo de Jesus. E um apóstolo era como alguém enviado à frente, era como alguém que foi enviado. Um mensageiro, ele é apenas um representante. Aí ele fala: eu sou Pedro, representante, apóstolo de Jesus Cristo. E a quem ele escreve? Aí você vê aos peregrinos. Olha que difícil.
você pensar nisso. Ele escreve aos peregrinos, aqueles que estão dispersos, aqueles que estão na dispersão. De quais lugares? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Então você vê isso muito interessante, como que é uma mensagem para um povo perseguido, um povo disperso, um povo espalhado devido à perseguição religiosa. E aí qual é a mensagem de Pedro diante disso? Diante dessa realidade? Aí a mensagem é que apesar da perseguição, ele escreve para um povo que estava disperso, gente de nacionalidade diferente. Isso é interessante. Nisso aqui a gente vê algo muito especial. Porque um peregrino é alguém que não está em casa, ele está vagando. E nós somos peregrinos. E como conscientes de que nós somos peregrinos e não estamos em casa, nós temos que estender a mesa para que outros peregrinos entrem. Porque aqui não é nosso lar. E às vezes a gente esquece que essa ideia de peregrinos dispersos, estrangeiros dispersos, é uma ocasião perfeita para dizer assim ao perdido: você também tem lugar à mesa. Você também tem espaço aqui. Porque você também é peregrino assim como eu sou. O apóstolo Pedro talvez escreveu o que escreveu da forma como escreveu aos peregrinos, porque ele sabia que ele também era um. Ele sabia que também era peregrino em terra estranha, que a morada dele não era aqui. E aí ele escreve a estes, que são peregrinos em uma dispersão. Então eu acho que esse é um ponto interessante para a gente pensar na nossa cidadania terrena e na nossa cidadania celestial, como cidadãos da terra, o que devemos fazer, e enquanto cidadãos de uma morada celestial, qual é a nossa função? É abrir espaço na mesa para que o meu irmão venha também. Seja ele estrangeiro, seja ele peregrino, seja ele disperso. Seja ele disperso em uma região, em um contexto regional, como alguém que está distante da minha região, seja disperso ideologicamente, seja disperso sexualmente, seja disperso moralmente, ele está espalhado, disperso. Mas eu te digo isso, que a boa nova do Evangelho é uma mesa estendida a este, que é pobre, cego, nu, que reconhece a sua fragilidade e tem lugar à mesa. Porque a mensagem não é para alguém, para um grupo fechado, mas é uma dispersão. É para uma dispersão. Então isso já nos ensina grandes coisas. O verso de número 1 já nos ensina tantas coisas. Tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Tá bom, me achei. Aí nós vamos então caminhar para que você entenda em primeiro lugar então que ele escreve para aqueles que estão dispersos no mundo, dispersos. O que você fala para alguém que está disperso? E aí ele fala isso em primeiro lugar. Ele traz essa condição de pessoas que estão forasteiras, uma preciosa condição dos crentes. Em primeiro lugar, grande ponto, preciosa condição dos crentes. Trazendo a ideia de que vale a pena sofrer em nome do Evangelho. Vale a pena ser peregrino e forasteiro em terra estranha pela mensagem do Evangelho. Mas, em segundo lugar, ele não só fala que eles são forasteiros em terra estranha, em uma dispersão, mas ele fala que eles são eleitos de Deus. Eleitos, escolhidos. Que coisa maravilhosa, que se você não olhar com atenção, ou se você olhar com atenção, você vai ter um questionamento. Como
aqueles que estão dispersos são eleitos, são escolhidos, se eles estão distantes? E aí o texto diz justamente isso, que o Senhor os conhecia e os havia chamado para uma grande obra. Então essa é a segunda condição de eleitos de Deus, de, apesar de dispersos, de perseguidos, de aflitos, em sofrimento, eles eram escolhidos por Deus e eles eram eleitos de Deus. Isso já é uma grande vitória, isso já é um grande ensinamento para esse povo e para o povo de Deus espalhado então. E então vamos ver que a eleição dos crentes é operada segundo a presciência de Deus. O que é presciência? É o conhecimento prévio que Deus tem daqueles que serão os eleitos dele. E aí nós vamos ver que, olha só o que a revista vai nos dizer. Essa observação é de grande valor, pois revela que da parte daquele que chamou para si os cristãos, que Deus chama, não houve somente conhecimento das coisas futuras, mas também planejamento e decisão quanto a elas. Então isso é muito sério, porque independente do seu momento da caminhada, independente se você se sente disperso, perdido em casa estranha, em lugar estranho, Deus sabe por que te colocou aí. Deus sabe por que Ele te chamou. E como que, dependendo do seu entendimento disso, fica mais fácil caminhar. Até mesmo como peregrino. E assumir essa identidade como peregrino, forasteiro em terra estranha. Que fica mais fácil caminhar. Sabendo que Deus quem nos escolheu, nos chamou, nos elegeu, e a quem ele chama, isso é muito interessante que Romanos tem a quem ele chamou, ele justificou, a quem ele justificou, ele santificou, a quem ele santificou, ele glorificou. Então é Deus quem faz o processo de chamar, de limpar, de purificar, de preparar, de levar, sabe, para que você continue caminhando na obra. É Deus quem faz essa obra, porque é Ele quem elegeu, não nós. Ele nos chamou para essa grande obra, então Ele conduzirá os caminhos. Não esqueça isso. Essa é a mensagem de Pedro. Não esqueça, apesar de disperso, de forasteiro, lembre-se de quem te chamou. Lembre-se que foi o Senhor que te chamou para essa grande obra e Ele sustentará o seu servo. Ele sustentará o seu servo. Pense nisso. Lembre disso. Tá bom? E aí você vê que em segundo grande aspecto desse chamado, dessa eleição, é a operação da santificação do Espírito. O Espírito santifica aquele que é eleito, que é chamado por Deus. Então, é o separado. O que isso quer dizer santo? O que quer dizer uma pessoa que é santa? É uma pessoa que é separada. Ela é separada para a obra de Deus. Isso é muito importante de você pensar, porque nós fomos chamados para uma obra. E a nossa obra, 1 Coríntios diz que é a da reconciliação. Nossa mensagem é de reconciliação. De que Deus entregou o seu Filho para salvar o homem perdido. Mas essa mensagem deve ser proclamada em santificação. Somente por meio da santificação que seremos realmente eleitos para a grande obra. Entende? Em terceiro lugar, leva a eleição, então. A eleição é presciência de Deus, ela gera santificação e, em terceiro lugar, ela leva o homem à obediência e à aspersão do nome do sangue de Jesus Cristo. Olha só, a obediência é resultado da eleição e a prova inequívoca dela. Então, se você se considera um eleito de Deus, eu não gosto muito de dizer que eu sou calvinista, mas em certas questões sim, em outras nem tanto.
Mas para enchermos o nosso peito e dizermos que somos eleitos, temos que viver em santificação, nós temos que mostrar frutos de santificação, frutos de arrependimento, frutos de obediência ao Senhor. Porque é por meio disso que comprova-se a eleição dos santos, não pelo simples falar. E aí você vê que a aspersão do sangue de Cristo é resultado supremo da eleição, sem o qual tudo o mais, tanto a santificação quanto uma obediência, seria impossível. Veja só, então a obra principal é o sangue de Cristo derramado, que se não houvesse sangue, sem sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Então, se não fosse o sangue de Cristo, não haveria eleito, não haveria santo, não haveria justo, não haveria nada. Nem igreja existiria. Não tinha nem razão para esse povo estar disperso, separado, sendo perseguido. Que se Cristo não tivesse sido morto, de nada serviu. O apóstolo Paulo diz, se Cristo não morreu e não ressuscitou dentre os mortos, vã é a nossa fé e vã é a nossa pregação. Não serve de nada se Cristo não morreu e não ressuscitou. Então, a base, o firmamento, a coluna, o alicerce é essa verdade, que Cristo morreu por nós, quanto ainda éramos pecadores. 1 Timóteo vai falar que essa verdade, a verdade de Cristo, que Cristo é o Salvador, é a coluna e baluarte da verdade. A igreja de Cristo é coluna e baluarte da verdade. Então, quem sustenta agora é quem proclama essa verdade, a igreja. Por quê? Porque ela é coluna e baluarte dessa verdade, de que Cristo é o Salvador. Então, isso é muito importante para que você entenda. E aí é muito interessante que você veja no texto, no verso ainda 2, ainda no verso 2, tá? Nós estamos ainda no verso 2, que diz que mostra o papel da Trindade nessa eleição. Você pode perceber as três pessoas da Trindade pela eleição, pela santificação e pela aspersão. Então, eleição, quem elege é o Pai, Deus Pai elege os salvos. O Espírito Santo santifica o eleito e Cristo é aquele que é a aspersão do sangue, que somente por meio de Cristo que isso acontece. Então você vê o papel aí da Trindade nesse processo de eleição do santo. Isso é muito sério e isso é muito lindo de se perceber. Tá bom? Então, o terceiro grande aspecto que ele vai trazer é a saudação a esses crentes. Então, você vai ver, ainda no verso 1 e 2, quanta coisa maravilhosa, quanta riqueza. Então, vamos ver como essa carta será rica para a gente aprender, tá bom? Então, já vimos a preciosa condição dos crentes, que aos óculos, na cosmovisão humana, isso é impossível de ser precioso. Um povo que está sendo perseguido, risco de morrer, está distante, está disperso, não está junto. Esse povo é privilegiado, esse povo é precioso devido a isso. Mas não só eles são forasteiros, mas eles são eleitos de Deus. Deus os escolheu, os chamou para uma grande obra. Essa é a ideia que a gente tem que ver, que eles são eleitos. E, em terceiro lugar, então, o apóstolo Pedro vai trazer a saudação. A saudação em último lugar. Então, a gente já viu o verso 1 inteiro, o verso 2, e agora a parte B, né? A parte D, na verdade, do verso 2, que é graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas, tá bom? E aí essa saudação, você vê graça e paz. A graça demonstra essa ideia do favor gracioso de Deus demonstrado pelos pecadores. E aí isso é engraçado, porque às vezes a gente fala na nossa adoração e às vezes a gente pensa em alguns temas, algumas palavras, como glória,
como aleluia, como amém, como, por exemplo, graça. O que são essas palavras? E a gente às vezes não sabe explicar. O que é um aleluia? O que significa aleluia? O que significa graça? O que é graça? Então a gente fala às vezes graças a Deus, dai graças a Deus. Tudo bem que em certo momento a gente entende que é gratidão, agradecer. Mas o que é o sentido teológico da palavra graça, às vezes a gente não entende. E aí essa revista, então, ela tem cuidado de nos falar disso, que é justamente essa livre demonstração de Deus em agir em favor do pecador. Isso é graça. Graça é isso. Deus escolheu ir em favor do homem pecador. Homem pecador este que é inimigo de Deus, que é rival da justiça divina, que é inimigo de todas as obras santas de um Deus que é santo, como homens pecadores que somos. Mas mesmo assim, ele escolhe se entregar e morrer em meu lugar. Esse que não merece. Isso é graça, isso é evangelho. Isso é maravilhoso. Como não agradecer diante de tamanho feito, tamanha graça? Então o apóstolo Pedro está falando isso. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Esse entendimento de que apesar de forasteiros, apesar de distantes, vocês são eleitos e receberam a graça do Senhor. Glória a Deus por isso. Segundo lugar, ele fala da paz. E a paz, a ideia da paz é... E às vezes a gente lamenta por ser virtual, né? Uns assuntos tão maravilhosos para a gente falar em comunhão, né? Às vezes de forma virtual, mas Deus sabe o que faz, não é isso? E a paz, se a gente pensar no hebraico, é shalom, né? Shalom. Tem muitos irmãos hoje que são os irmãos que têm aí essa raiz judaica, né? Que tem aí os famosos judaizantes atuais aí das igrejas que tem o kippá, tem a minorá, tem diversos, até as réplicas do tabernáculo, diversas coisas assim, né? E como isso tem em algumas igrejas hoje, mas eu quero que você pense nesse shalom. Estamos falando do shalom, né? Que é uma palavra hebraica para paz. E quando se falava paz, não era uma ideia que a gente tem corriqueira hoje de falar a paz como quase como um bom dia, né? A gente hoje e principalmente o povo dentro da igreja, de igreja, né, que participa e que tem esse linguajar, aleluia, glória a Deus, a paz, né? A paz, irmão. Não entende, às vezes, a profundidade dessa paz. O que o judeu queria dizer quando ele falava paz. A Shalom, ele tem uma ideia de uma bênção completa para a vida da pessoa. É como uma declaração ou uma súplica, um pedido profundo de que Deus preencha todas as áreas do ser daquela pessoa. Que a paz, que a shalom de Deus, que o agir de Deus, que a benevolência, a misericórdia, o amor, cubra todas as áreas da vida daquela pessoa. Então eu desejo que a shalom de Deus, que a paz de Deus preencha todas as áreas do corpo, da mente, do ser, da adoração, tudo na vida daquela pessoa. Então, o judeu do primeiro século que falava shalom não era como hoje às vezes a gente usa como um jargão, mas era algo muito profundo que se tinha. E quem sabe venhamos a resgatar esse sentido de que eu não falo a paz como um bom dia, mas que realmente é uma oração em uma palavra. Que a paz do Senhor esteja com você. Que Deus venha trazer todo o conforto, a providência em todas as áreas da sua vida. Isso é uma oração profunda que os judeus faziam e que o apóstolo Pedro agora também está fazendo a esse povo, tá bom? Isso aí é muito especial e eu acredito que agora nós podemos passar para o segundo grande bloco da nossa lição, que é a preciosa herança dos crentes, o segundo grande bloco, que agora é a partir do verso 3 a 5, que nós vamos, então,
conversar. Mas eu vou finalizar essa parte, essa lição, para que ela não fique muito grande. Então, esse é a primeira parte da nossa lição, e aí eu estarei, então, preparando a segunda parte da nossa lição, tá bom? E postando, então, a nossa lição de EBD, de abertura, visto que é a abertura, né? Em 2 grandes pedaços, né? 2 partes da nossa aula, bem identificadas lá no YouTube, tá bom? Até já, meu irmão, minha irmã, até já. Eu vou finalizar essa revista e já a gente volta no verso de número 3, que que o apóstolo Pedro já concluiu todo aquele cenário inicial e agora ele vai falar especificamente agora o assunto, né? Aquela igreja, aquele povo que está disperso, tá bom? Que Deus te abençoe e até já.